Em 1978, Robert, um jovem que estava à procura de emprego, simplesmente desapareceu. As únicas pistas levavam até John Wayne Gacy, um homem aparentemente comum. Ele era um cidadão respeitado. Ele se vestia até de palhaço e se chamava Pogo. E em festas infantis, ele alegrava a cidade inteira. Mas o que ninguém imaginava era que por trás daquela fantasia se escondia uma das mentes mais macabras da história. Ele não apenas enterrava suas vítimas debaixo da própria casa. Antes disso, espancava, enforcava com corda e, quando não matava, mantinha suas vítimas presas por horas, prolongando o medo até o fim. E sabe o que é mais assustador? É que as suspeitas sobre John Wayne não começaram porque as pessoas estavam desaparecendo, mas porque os vizinhos reclamavam de algo estranho, um cheiro insuportável que parecia vir direto da casa de John Wayne. Ninguém imaginava que aquele cheiro escondia um segredo muito pior do que qualquer suspeita. Porque, quando a polícia finalmente entrou naquela casa, eles descobriram que o horror não estava nos quartos, estava enterrado debaixo do chão. E nesse vídeo vocês vão entender como John Wayne Gacy deixou de ser apenas um homem comum para se tornar mundialmente conhecido como Pogo, o palhaço assassino. Eu sou a Geis Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E você está no Aprendizados Novos. Mas antes de entrar nos crimes, você precisa entender quem era John Wayne Gacy, porque ninguém esperaria que ele fosse um assassino. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942, em Chicago. O nome? Uma homenagem ao ator de faroeste, John Wayne. Ele era o filho do meio, tinha 2 irmãs e sempre foi o querido pela sua mãe. Mas, desde pequeno, a vida dele foi o inferno. O pai, John Stanley Gacy, era alcoólatra e extremamente violento. E uma das primeiras memórias que Gacy tinha era de quando ele tinha apenas 4 anos. Ele mexeu sem querer nas peças do carro do pai e levou uma surra de cinto. E fora isso, teve uma vez que o pai dele bateu com uma vassoura na cabeça dele. Imagina, e ele ficou inconsciente por horas. E isso, gente, ele só tinha apenas 7 anos. E nessa mesma idade, um amigo da família, um empreiteiro, se aproximou de Gacy e começou a abusar dele sexualmente. Levava ele para passeios na caminhonete e molestava o garoto. Só que Gacy nunca contou pra ninguém, ele morria de medo do pai, porque ele sabia que se ele contasse, a culpa ia cair sobre ele e ele iria apanhar. E tipo assim, o pai dele meio que achava que ele iria ser gay. Então ele ficava zoando o filho, tipo, você é bichinha, tipo, seu filhinho de mamãe, não sei o quê. Nunca achava que iria ser um homem de verdade. E Gacy gostava de cozinhar, ele gostava de ajudar a mãe na cozinha, e o pai odiava isso, porque ele queria um filho atlético e esportista. E aos 11 anos, Gacy foi diagnosticado com problema cardíaco. Não podia fazer esporte, e isso piorava toda a situação dele com o pai. E aí, aos 17 anos, depois de mais uma briga em casa, Gacy fugiu de casa. Ele foi para lá em Las Vegas. E lá ele arrumou um emprego muito bizarro. Ele começou a trabalhar num necrotério. E como não tinha onde morar, o dono deixou ele dormir lá, num quartinho atrás da sala de embalsamento. Ele dormia literalmente com os cadáveres. E uma noite tinha um corpo de um adolescente lá. E ele simplesmente ficou acariciando aquele cadáver. E aí foi o primeiro contato dele, digamos assim, com cadáveres. E anos depois ele admitiu que praticou necrofilia 2 vezes. E aí, sabe o que ele falou para os investigadores? Que eram apenas coisas mortas e, tipo, não ia contar nada para ninguém mesmo, então, dane-se. E depois disso, ele ligou para a mãe dele e perguntou se podia voltar para casa. A mãe disse que iria perguntar para o pai dele e o pai dele deixou ele voltar. E Gacy voltou para Chicago. Ele fez um curso de administração e se formou. E logo em seguida ele conheceu uma mulher chamada Marilyn Myers. E eles se casaram em 1964. O pai de Marilyn, o sogro dele, era dono de 3 franquias do KFC, em Waterloo, que fica em Iowa. E ele deu as 3 franquias para Gacy administrar. E ele se mudou para lá com a esposa. E pela primeira vez na vida, o pai de Gacy ficou orgulhoso dele. Foi até lá visitar ele em Iowa e pediu desculpa pelos anos de abuso. Só que não se sabe se Gacy perdoou ou não. E no casamento de Gacy e Marilyn, eles tiveram 2 filhos. Ele conseguiu ficar rico, tinha respeito no bairro onde morava e bem-sucedido. E ainda foi presidente do Jaycees, uma organização comunitária da cidade.
Mas, por trás de tudo isso, Gacy criou um clube no porão de casa. Convidava os funcionários e adolescentes do KFC para beber lá. E começou a fazer algumas propostas estranhas para eles. Aí alguns ele até conseguia convencer. Só que era o seguinte, ele falava para os meninos, eu vou fazer uma pesquisa científica sobre homossexualidade. E ele pagava $50 por essa tal pesquisa, que sabemos que não era, né? Era atos mais íntimos. E em agosto de 1967, Gacy levou um garoto de 15 anos, chamado de Donald Voorhees, para a casa dele. Esse foi um dos casos mais famosos, porque Gacy deixou o garoto bêbado e o obrigou a um ato íntimo. O adolescente Donald contou para o pai meses depois, e o pai era político influente na época, e fez uma denúncia formal, alegando tudo que o filho tinha relatado. Mas, depois disso, Gacy não ficou quieto. Ele pagou um funcionário chamado Russell para atacar o adolescente Donald, e o funcionário Russell jogou spray de pimenta nos olhos do garoto e espancou ele totalmente. Mas mesmo depois de apanhar muito, Donald foi lá e reconheceu Russell e fez uma denúncia. E depois disso, Russell confessou que Gacy que mandou ele para espancar e espirrar o spray nos olhos dele. E Gacy foi condenado a 10 anos por sodomia e intimação de testemunha. Só que bem no dia da sentença, a mulher dele, Marilyn, começou a desconfiar das coisas e pediu o divórcio. Levou os 2 filhos. Gacy nunca mais viu eles. Só que ele era muito convincente. Na prisão, Gacy virou um preso modelo. Chegou a ser cozinheiro-chefe e ainda assumiu JCs de dentro da prisão, fazendo o grupo crescer de 50 para 650 membros. E ele cumpriu só 1 ano e meio de uma condenação de 10 anos. E ele pegou apenas 18 meses e saiu por bom comportamento. E em 1970, ele voltou para Chicago. Foi morar com a mãe dele, pois tinha saído da prisão e não tinha para onde ir. Mas, logo em seguida, ele abriu uma empresa de construção, chamada PDM Contratos. E para vocês terem uma noção, a empresa dele explodiu. Ele enriqueceu de novo. E aí, com a ajuda da mãe dele, comprou uma casa em Norwood Park, em 1971. E foi nessa casa que ele iria começar a cometer crimes de verdade. Ele teve uma ideia de criar um personagem de palhaço, que se chamaria Pogo, e logo em seguida entrou para o Jolly Jokers, um grupo de palhaços voluntários. Só que não era só um personagem, eram 2. Um chamava Pogo, o palhaço feliz, e o outro Patches, o palhaço sério. E ele mesmo costurava as roupas e fazia a maquiagem de palhaço nele. E em 1972, ele se casou pela segunda vez, com uma mulher chamada Carol Hoff, uma amiga do colégio. Ela tinha 2 filhas que foram morar com ele. E foi nesse mesmo ano, no dia 2 de janeiro de 1972, que Gacy cometeu seu primeiro assassinato. Um garoto chamado Timothy McCoy, de 16 anos, estava no terminal de ônibus de Chicago à noite, voltando para Nevada depois do Natal. E aí Gacy ofereceu abrigo. O garoto leigo não imaginava que ele era uma má pessoa, achou que ele era uma boa pessoa e ele levou ele para casa. E no dia seguinte, Timothy fez um café da manhã para agradecer. Ele subiu as escadas com uma faca na mão, pois ele estava cortando bacon, e ele foi acordar Gacy. Mas diz o Gacy que acordou assustado e reagiu, e o esfaqueou Timothy até a morte. E depois disso, o Gacy desceu e viu a mesa montada. E foi ali que ele entendeu que Timothy não ia atacá-lo, e sim estava fazendo um café da manhã para ele. E isso foi o que Gacy falou, não sabemos se foi exatamente assim. E a história ainda piora, porque ele disse algo muito perturbador. Gacy alegou que teve orgasmo enquanto ouvia Timothy morrer. E ainda disse que foi a sensação mais intensa da vida dele. E depois disso, ele enterrou o corpo no porão e ainda cobriu com cimento. E depois construiu a garagem em cima. E Gacy ficou 2 anos sem matar de novo, até 1974. Só que depois disso, ele não parou mais. E Carol, a sua segunda esposa, começou a achar estranho, porque Gacy saía tarde e chegava sempre de madrugada. E sempre com adolescentes. Toda hora ele voltava com adolescentes e entrava dentro da casa dele. Tipo, a mulher devia ficar olhando e falar, mano, por que tem tantos adolescentes entrando na minha casa com ele? E de madrugada? Não faz sentido nenhum. Ela entrou na garagem um dia e achou correntes, algemas, cobertor no chão e luz vermelha na parede. E em 1975, Gacy disse pra Carol, eu sou bissexual e o nosso casamento nunca mais vai ter vida íntima. Ela ficou sem entender o que estava acontecendo. Porque foi exatamente no Dia das Mães que ele disse isso, depois de ter relação com ela uma última vez.
e 5 meses depois ela pediu o divórcio. Mas talvez se ela tivesse dito, né, para as polícias que ela estava desconfiada, pode ser que teria evitado alguns crimes, né? Ah, mas como que ela ia saber, né? E quando Carol foi embora, Gacy teve liberdade total e os assassinatos explodiram. 1976, 1977 e também em 1978. Foram mais de 30 vítimas em um período de apenas 3 anos. E ele fazia um truque com algemas. Ele convidava os garotos para beber lá no porão e aí ele dizia assim pros meninos, né? Quer ver um truque de mágica? E o que ele fazia? Ele algemava a si mesmo, fingia escapar, mas era só a chave escondida que estava com ele, e perguntava: "Você quer aprender?" E quando o garoto colocava as algemas, Gacy revelava: o truque é ter a chave, e a chave está comigo. E depois vinha o truque da corda, uma corda no pescoço. Gacy torcia devagar com um pedaço de madeira, estrangulando lentamente. E às vezes ele pegava cueca ou pano, enfiava na garganta dos garotos para acelerar a asfixia deles. E também evitar os gritos, né? E teve um funcionário dele chamado John, de 17 anos. Ele foi cobrar Gacy por pagamento atrasado, lá em 1975. Gacy convidou ele para conversar na casa e John nunca mais foi visto. E ele foi enterrado embaixo da garagem e o cimento ainda estava fresco. Um outro funcionário viu o cimento fresco e perguntou para ele dias depois, e Gacy respondeu: o piso estava rachado. Mas tem um detalhe que a gente ainda não falou. Antes dele saber o que ele iria fazer com o corpo de John, ele dormiu com o cadáver debaixo da cama dele. Imagina, o cara matou o moleque, colocou ele debaixo da cama e tipo assim, Dormiu. Vou dormir e depois eu enterro ele debaixo do... Muito sangue frio. Cara louco. E em 1977, Gacy instalou uma luz vermelha piscante no carro. Parecia uma viatura policial. Parava os garotos na rua, fingia ser policial e dizia: você está fora após o toque de recolher. Entre no carro. E os meninos sem saber, né? Tipo, tá fora do horário mesmo. Via o carro cheio de luzes, achavam, deve ser uma viatura, né? Como que você vai imaginar que um cara desse vai fazer algo assim? E ele acabava entrando, né? Achando que ia ser levado para uma delegacia, algo do tipo, e não era nada daquilo. Só que os vizinhos começaram a reclamar. A casa cheirava mal, as luzes acendiam e apagavam de madrugada. Alguns ouviam gritos abafados no meio da noite, mas ninguém chamou a polícia, porque Gacy era um cidadão exemplar. E ele era diretor da parada do Dia da Constituição polonesa, e até tirou foto com a primeira-dama, Rosalind Carter, em maio de 1978. O serviço secreto até investigou ele e mesmo assim liberou ele, mesmo ele tendo uma condenação no Iowa. E em 1978, o porão já estava lotado. Tinha 29 corpos enterrados. Não cabia mais nenhum. Então Gacy começou a jogar os corpos no rio Des Plaines. 5 vítimas foram jogadas lá. Ou seja, embaixo da casa dele já não cabia mais corpos. O cara falou, mano, agora eu vou começar a jogar dentro do rio. Até que no dia 11 de dezembro de 1978, Gacy cometeu seu último erro. A vítima era um adolescente de 15 anos, que trabalhava em uma farmácia. Seu nome era Robert Pist. Ginasta, fotógrafo, escoteiro, um garoto que tinha tudo pela frente. A mãe foi buscar ele às 9 horas da noite. Era aniversário dela e eles iam comemorar em família. E Robert disse para a mãe: espera um minuto, tem um cara aqui que quer me contratar. E ele paga $5 por hora. E a mãe dele ficou esperando 15 minutos, 30 minutos e Robert nunca voltou. E ao invés dela ir comemorar, ela foi parar em uma delegacia. E pela primeira vez, a polícia levou a sério, porque Robert não era um fugitivo, ele era um garoto exemplar. E o tenente que atendeu ela tinha um filho na mesma escola e se identificou com a mãe. E aí ele decidiu investigar de verdade. Descobriram que Gacy estava na farmácia naquele dia. Ele era o empreiteiro que tinha feito reformas lá. Checaram imediatamente os antecedentes e descobriram a condenação no Iowa de sodomia com menor, e Gacy foi para o topo da lista de suspeito. Os policiais ligaram para Gacy e pediram para ele ir até a delegacia prestar depoimento. Só que Gacy falou que não podia, que tinha uma morte na família dele e que a polícia estava sendo até desrespeituosa com ele. Os policiais foram até a casa dele para conversar, mas Gacy se recusou a deixar eles entrarem. E às 3 da manhã, Gacy decidiu ir até a delegacia. Só que ele estava todo sujo de barro, o carro também todo sujo de lama, de barro. E sabe por quê? Porque ele tinha acabado de jogar o corpo de Robert no rio e o carro atolou quando ele voltava. Mas quando chegou na delegacia não tinha ninguém.
Era de madrugada e ele foi embora. No dia seguinte, Gacy voltou e deu seu depoimento. Ele disse que nunca conheceu Robert, que nunca tinha falado com ele. E a polícia conseguiu um mandato para revistar a casa dele. Acharam pornografia gay, algemas, cordas, um dildo de 45 centímetros. Acharam também um recibo da farmácia e um anel de formatura com as iniciais JS, de um garoto que tinha desaparecido em 1975. E lá na hora que eles estavam investigando a casa do Gacy, um policial sentiu vontade de ir no banheiro. E aí o cara foi lá no banheiro normal, usou o banheiro. Quando ele deu descarga, subiu um cheiro de morte, um cheiro de decomposição humana. Só que a polícia ainda não tinha provas, concretas contra Gacy. E aí colocaram vigilância 24 horas. E ele sabia. E Gacy começou a brincar com os policiais, começou a falar com eles mais, chamar eles para jantar, para beber em restaurantes. Ele começou a meio que tentar, ver se os caras sabiam de alguma coisa. E em um desses encontros, Gacy disse algo que ficou famoso. Palhaços conseguem se safar de assassinatos. E os policiais continuaram investigando e descobriram que um funcionário de Gacy estava com o carro de um garoto que foi desaparecido. Ou seja, tem alguma coisa estranha aí. Descobriram que Gacy tinha pedido para funcionários espalharem sacos de cal embaixo do assoalho da casa. Mas Gacy estava ficando nervoso com a vigilância 24 horas. E aí ele estava bebendo muito, estava com a barba por fazer e estava ficando muito ansioso. E também teve rumores que ele estava ficando com a boca meia branca, sei lá. E aí ele ficou mais nervoso e sabe o que ele fez? Ele foi lá, contratou advogados e denunciou o Estado por assédio policial. E no valor de 750 mil ele queria, tá? Imagina, o cara fez todas essas atrocidades e ainda quis processar os policiais por estar investigando ele. Mas, no dia 21 de dezembro, antes do processo ser julgado, Gacy foi visitar o advogado. Ele estava bem bêbado e quando ele chegou lá, ele viu o jornal com a foto de Robert, pegou o jornal, bateu na mesa e falou: "Esse garoto está morto, ele está no rio." E ainda, ele começou a confessar, Ele falou que tinha matado 32 pessoas e que a maioria, dessas pessoas estavam debaixo da casa dele enterrada. O advogado ficou em choque. Gacy dormiu no escritório. Quando acordou, saiu e foi parado por porte de maconha. Enquanto Gacy estava detido, a polícia conseguiu um novo mandato e foram para o porão da casa dele. Abriram o alçapão, desceram para debaixo da casa e em 15 minutos encontraram 3 corpos. Depois mais e mais e mais corpos foram aparecendo. No final, foram 29 corpos embaixo da casa e muitos empilhados. Alguns só ossos, outros em decomposição. E a polícia deu voz de prisão a Gacy imediatamente e fez Gacy confessar tudo. E ele criou até um mapa falando onde tinha cada corpo debaixo da casa dele. Foi acusado de 33 assassinatos, o maior número de vítimas de um serial killer na história americana até aquele momento. O julgamento começou em fevereiro de 1980. Gacy tentou alegar insanidade. Disse que tinha múltiplas personalidades. Mas os psiquiatras disseram que ele era capaz de distinguir o certo e o errado, e era só mal dele mesmo. O júri levou 2 horas para decidir, e ele foi culpado por 33 assassinatos, e ele teve 14 sentenças de pena de morte. E Gacy ficou 14 anos no corredor da morte, e ele pintava quadros de palhaço, e vendia por até $20 mil. Só que esse dinheiro não ia para ele, esses quadros estavam indo para os museus. E tem um museu lá em Nova York que esses quadros estão lá, Até hoje tá lá. E comenta aqui embaixo se você pagaria $20 mil só para ter um quadro de um serial killer. Sei lá, tem gosto para tudo, E no dia 10 de maio de 1994, exatamente às 00h58, Gacy foi executado por injeção letal. Suas últimas palavras: "Beije minha sem arrependimento nenhum." Ou seja, o cara era meio doido mesmo, porque depois de tudo isso ele ia morrer e não estava nem aí, E ainda por cima, hoje, só foram identificadas 33 vítimas. Ou seja, 5 famílias não sabem o que aconteceu, não sabem, onde está o corpo. E sobre o filme Telefone Preto? O escritor Joe Hill, filho do Stephen King, confirmou que se inspirou em Gacy. Ele disse: "Eu estava pensando em Joe N. Gacy, que era um palhaço no seu tempo livre, e foi assim que eu me inspirei no sequestrador." E sobre Tia Coisa? Ele também não confirmou nada, ele não disse nada. Mas as semelhanças são muitas. Um palhaço que atrai crianças, que comete crimes horríveis, que aterroriza uma cidade inteira por anos.
Pode não ser oficial, mas todo mundo sabe que Pennywise tem um pouco de John Wayne Gacy. E graças a ele, a má fama dos palhaços se espalhou pelo mundo inteiro. Essa é a história do palhaço assassino. Um homem considerado gentil, generoso, respeitado, mas que nas sombras era um dos assassinos mais cruéis da história. Galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês e compartilhar esse vídeo. E já comenta aqui embaixo qual serial killer que vocês querem que a gente fale, porque histórias como essas precisam ser contadas, para nunca esquecermos das vítimas. Tchau!